tudo passa. Vamos exercitar hoje a mentalidade que nós queremos ter no futuro, pois somente assim nós podemos viver novas experiências e superar algumas coisas que nos impedem de caminhar. Comente aqui o seguinte: nada é para sempre. Se você acredita que, por mais difícil que um momento possa ser, ele sempre passa. Todos nós, geralmente, detestamos ouvir essa frase: isso vai passar. Principalmente quando estamos vivendo um momento de tristeza em nossa vida. Pois é uma frase muito redundante. É como dizer: o céu é azul ou a água está molhada. Nós sabemos, no mais íntimo do nosso ser, que nada é para sempre e que toda situação, por mais difícil que seja, tem um fim. Mas enquanto estamos passando por ela, parece que a tristeza nunca mais vai acabar. E às vezes sentimos que ela esteve presente na nossa vida desde o início. E por isso é necessário que prestemos mais atenção nessa frase, que diz que tudo passa. Você já se pegou tendo pensamentos melancólicos enquanto vivia algo bom na sua vida? Pois de forma repentina sua mente te lembrou que aquilo chegaria a um fim? Ou até mesmo você estava em uma conversa com alguém que você ama e de forma inesperada pensou em como seria a sua vida se aquela pessoa partisse para a morte? Perceba o quanto nós estamos acostumados com a ideia de que tudo tem um fim. Mas só pensamos nisso quando vivemos algo bom e nunca quando estamos passando por uma situação dolorosa. Por algum motivo estranho, temos a tendência a darmos mais foco naquilo que pode nos prejudicar e nos causar ansiedade do que nas coisas que nos trazem alívio e alegria. A verdade é que o presente sempre parece ser a parte mais difícil da sua vida, até que ele passa e se torna passado. Vasculhe a sua mente nesse momento e tente se lembrar de alguma situação na qual você já tenha pensado: é isso, não tem mais jeito, isso nunca vai chegar ao fim. Você consegue se lembrar de alguma situação assim? E o que houve com ela? Ela acabou, certo? O sol se põe todos os dias, mas ele também nasce. Flores morrem e caem ao chão no outono, mas outras nascem e embelezam a paisagem na primavera. E eu e você podemos até chorar alguns dias, mas em outros nós vamos chorar de tanto rir. A nossa vida é feita de altos e baixos, e precisamos nos lembrar disso, para que a nossa mente não fique presa na ideia de que vivemos na escuridão, ou de que sempre estivemos na escuridão. Quando estiver enfrentando uma fase ruim, lembre-se de que não é uma vida ruim, é apenas um mau momento que está dentro da sua vida. Mas assim como o sol voltou a nascer hoje, a luz volta a brilhar depois de um tempo de escuridão. Pois tudo passa. Qual caminho seguir? Você gostaria de viver uma nova fase na sua vida, onde você consiga ter mais foco e viver o máximo do seu potencial, que muitas vezes você percebe que está sendo desperdiçado? Hoje eu quero te dar alguns conselhos que eu gostaria que alguém tivesse me dado. Quantas vezes, no início do ano, eu e você fazemos metas para a nossa vida, desde as metas muito grandes até as pequenas metas, e simplesmente não conseguimos cumprir a maioria delas. Isso se deve a um simples fato, que é o seguinte:
eu e você só conseguimos lidar com uma coisa de cada vez. Por mais que te digam o contrário, o nosso cérebro tem sim muitas limitações. E reconhecer isso não significa ser fraco, como alguns dizem, mas quer dizer simplesmente que entendemos como a nossa cabeça funciona de fato. O que você considera melhor? Estudar todos os dias por alguns minutos ou esperar o dia anterior à prova e estudar por 2 horas seguidas toda aquela matéria? Talvez, pensando de uma forma prática, ou melhor, de uma forma preguiçosa, você prefira estudar somente no dia anterior à prova. Mas sendo honesto, qual o jeito de estudar que te proporcionará o melhor resultado? A mesma coisa serve para as nossas metas. Podemos elaborar no início do ano diversas metas e acharmos que vamos cumpri-las, mas será muito mais válido termos metas diárias, anotarmos essas metas em um caderno ou num planner, em uma agenda ou até mesmo no nosso celular e irmos tentando cumprir cada uma delas ao longo do nosso dia. Se não conseguimos seguir metas diárias, não existe a possibilidade de cumprirmos metas a longo prazo, metas que levam tempo e energia. Quando iniciamos o nosso dia sem um planejamento, ficamos perdidos, nos distraímos e acabamos nos sabotando. Pois quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. Mas se temos uma direção, se temos um foco, se temos uma meta, eu e você conseguimos viver e explorar o nosso potencial. Não se sabote mais e nem desperdice mais tempo. Procure anotar as tarefas mais simples, como, por exemplo, estender a roupa no varal, comprar aquilo que está faltando na despensa, regar as plantas, e vá seguindo o dia, checando quais tarefas você está cumprindo. Acredite em mim, quando você olhar a sua lista de pequenas tarefas e ver que todas elas foram cumpridas, isso automaticamente vai mandar uma informação boa para o seu cérebro, sobre você mesmo, sobre a sua produtividade. E isso irá melhorar até mesmo a sua autoestima e a sua confiança. Quando estiver perdido, sem saber qual caminho seguir em sua vida, seja financeiramente falando, seja na sua vida acadêmica, amorosa, enfim, em qualquer área que for, não se desespere, apenas dê pequenos passos, um após o outro. Cumpra pequenas metas e aos poucos você irá começar a trilhar uma longa estrada que te levará ao cumprimento de pequenas e grandes metas na sua vida. Como manter a calma? Uma mente turbulenta consegue fazer com que a vida de uma pessoa se torne tensa e extremamente exaustiva, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu sempre friso aqui nesse canal a respeito da importância de procurarmos profissionais da saúde mental, pois eles são capacitados a nos ajudarem a lidar com a nossa mente, que pode ser genial e ao mesmo tempo muito delicada e complicada. É muito difícil seguir os dias quando temos uma mente turbulenta, pois quando precisamos fazer algo que exige muito de nós, como a entrega de um trabalho ou realizar algumas horas de estudo, nós simplesmente não conseguimos sair do lugar. Ficamos estagnados. Isso começa a crescer, nos deixando tão exaustos a ponto de passarmos a não conseguir desempenhar tarefas simples também, como lavar a louça,
colocar roupas no varal ou responder às pessoas que nos enviam mensagens ou e-mails. Os dias vão passando, todo esse estresse vai se acumulando e cria em nós uma personalidade agressiva, que responde tudo de uma forma rápida e sempre da pior maneira possível, por estarmos em um ciclo vicioso de esgotamento mental. A primeira dica que eu tenho para você hoje é a seguinte: identifique a procedência dos seus pensamentos e verifique se eles são úteis ou se ao menos fazem algum sentido. Às vezes, alimentamos a ansiedade e pensamos muito em coisas que simplesmente fogem ao nosso controle. E pior, fazemos o nosso cérebro acreditar que isso, de alguma forma, é útil para nós. Eu estou me preparando para o pior. Algumas pessoas afirmam isso, sendo que simplesmente estão enchendo a cabeça com um futuro que eles nem sabem se de fato vai acontecer. Acredite, a maioria das preocupações que temos quando estamos ansiosos não se cumprem. E deixar de viver com medo de ser pego de surpresa por alguma coisa ruim que possa acontecer é o mesmo que não viajar com medo de sofrer um acidente no caminho. O fato de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento não pode te impedir de aproveitar aquilo que acontece de bom também em sua vida. Nunca se esqueça disso. Outra dica que eu tenho para você, que serve até como substituto do hábito de pensar em todas as possibilidades de algo dar errado, é a seguinte: pense no que você pode fazer para que as coisas deem certo. Menos pensamentos e mais ações podem fazer você enxergar que talvez um problema que pareça ser impossível e sem solução, na verdade, é algo que pode ser solucionado. E assim como teve um início, obviamente terá um fim também. Foque em soluções para aquilo que te aflige e não somente nos problemas que estão ao seu redor. Uma outra coisa que você pode fazer é a seguinte: reserve um momento do seu dia para pensar em tudo de uma vez só, ao invés de ir parcelando a preocupação excessiva ao longo do dia. O que parece ser mais correto? Ir fazendo algum tipo de exercício de hora em hora ou fazer vários em um período estabelecido, como por exemplo 40 minutos de exercícios e caminhada? Imagine isso, tirar 10 minutos de cada hora para fazer um exercício, até que esse tempo seja acumulado. O que era para ser um momento exaustivo se tornam horas de exaustão. Faça o mesmo com os seus pensamentos. Quando surgir algo solto na sua mente e que você veja que não vai adiantar pensar naquilo naquele exato momento, faça um esforço para continuar no presente e pense o seguinte: eu vou pensar nisso e em todo o resto que me aflige depois. É como programar um momento do dia para deixar o seu cérebro descarregar tudo aquilo que te preocupa. Isso, no início, vai soar como um momento de muita exaustão e ansiedade, mas depois você o reconhecerá como um momento de reflexão e de autoconhecimento, como o que nós estamos fazendo agora. Você está gostando dessa reflexão? Então não esqueça de deixar o seu like e de comentar se você irá tentar colocar essas dicas em prática nos próximos dias. E a última dica que eu tenho para você hoje é: encontre uma tarefa que te distraia e que permita que você se divirta, que você se emocione
ou simplesmente que você relaxe por algum tempo. Mas tente fazer isso principalmente fora do celular. Não que não exista a possibilidade de nos entretermos no celular. Muito pelo contrário. Em nossas mãos está uma das maiores fontes de distração de todos os tempos. Porém, ler um livro, assistir a um bom filme, ter uma conversa leve com alguém que você ama, sair para andar de bicicleta e observar a paisagem onde você mora, sair para tomar um café em um lugar diferente, enfim, todas essas coisas podem causar um efeito positivo em sua mente e te lembrar de que existe um mundo real fora da loucura desse mundo de comparação constante que existe dentro das redes sociais, de uma forma geral. Quando me sinto sozinho. Vivemos em um momento da sociedade em que nunca estivemos tão conectados. E hoje temos a possibilidade de falar com uma pessoa que está do outro lado do planeta, com apenas alguns cliques. Em contrapartida, nunca se ouviu falar tanto em solidão e a sensação de estar perdido como nos últimos tempos. E isso é muito simples, pois quando dizemos para alguém, você não está sozinho, é como se disséssemos para alguém que está triste, não fique triste, pois solidão não é medida pela quantidade de pessoas que temos ao nosso redor. Podemos estar em uma multidão, em um show musical ou em um estádio, por exemplo, e ainda assim nos sentirmos completamente sozinhos por dentro. A nossa dificuldade com a solidão não se deve ao fato de que se sentir sozinho seja algo pesado ou difícil, pois às vezes é até bom e se torna aquilo que chamamos de solitude, que é quando estamos em paz, sozinhos com a nossa própria companhia. O que causa essa sensação de estarmos sozinhos por dentro é basicamente falta de autoconhecimento. Pois quando estamos a sós ou rodeados de pessoas, mas perdidos em nossa própria mente, se não conhecemos a nós mesmos, é como se não tivesse ninguém para nos fazer companhia. Pois quando falamos de estar com alguém, sempre pensamos em alguém conhecido. Caso contrário, não ficaremos à vontade e continuaremos a nos sentir sozinhos. Resumidamente, quanto mais autoconhecimento você tiver, menos solidão você irá sentir, pois não será alheio aos seus pensamentos, seus defeitos, suas qualidades, suas ideias, seus projetos e seus afetos. Até mesmo para criarmos memórias positivas, aquelas que costumamos acessar quando temos um dia ruim, é necessário que saibamos criá-las. E para isso precisamos nos conhecer. Quando sabemos quem somos, ao ficarmos sozinhos ou nos sentirmos como tal, não ficamos desesperados, pois mesmo a sós temos companhia. No caso, a nossa própria companhia. E não nos assustamos e nem nos surpreendemos com nada, pois já nos conhecemos muito bem. Pode até parecer algo bobo, mas reflita sobre quantas vezes você já se sentiu um estranho na sua própria mente. Isso acontece com muita frequência, mas olhe, você não é o único. E todos nós estamos fadados a nos sentirmos assim em alguns momentos da vida. Tire algumas ideias da cabeça. Anote essas ideias em algum caderno ou até mesmo no celular. Mas eu sempre indico que você escreva no papel, pois de alguma forma é como se você estivesse tirando uma ideia e a transformando em algo real enquanto você escreve. Escreva seus defeitos, escreva suas qualidades,
Escreva atitudes que você gostaria de ter e também aquelas que você não gostaria mais que fizessem parte da sua vida. Se você sente como se não se conhecesse muito bem, não se desespere, ainda há tempo. E aí eu quero novamente voltar a frisar a importância da terapia. Se você tem condições de pagar, não adie isso. O nosso cérebro é magnífico, mas também é muito frágil e precisa de constante manutenção. Busque o autoconhecimento, porque assim a solidão deixará de ser um fardo a ser carregado e se tornará apenas um momento de reflexão, de autocrítica ou de apenas se sentir feliz pelas boas memórias que existem na sua mente. Eu sou Edivaldo Oliveira, esse foi o Minuto Reflexão de hoje.